A paz seja convosco, abençoados em Cristo, de todo o Brasil e do mundo que me ouve nesse momento. A mensagem que trago para vocês hoje está contida em um folhete, desses que nós pegamos e entregamos, evangelizamos, é usado para evangelizar outras pessoas. Aí eu me deparei com esse folheto e comecei a ler, muito interessante, e trouxe aqui para nós. Dentro desse folheto tem, o tema dele é Evidências do Novo Nascimento, de uma pessoa que é nascida de fato, de verdade em Cristo. Características dessa pessoa que de fato é nascido da água e do Espírito. E também dentro desse mesmo texto tem coisas que servem também para o irmão que está afastado. E para aquele que tem simpatia pela palavra de Deus, diga assim, simpatia sim, porque gosta de ouvir, mas ainda não se entregou ao Senhor. Gosta de ouvir a palavra de Deus, se agrada com a palavra de Deus, mas continua dando vazão à carne, continua a praticar os mesmos atos do mundo. Ainda é como no popular, vive numa quebra de braço com o Senhor. O Senhor abrindo os braços, querendo trazer ele, salvá-lo, mas ele não quer. Gosta de ouvir, ouve, mas resiste. O inimigo consegue prender ele no pecado e ele não se liberta. Esses textos que tem aqui é tanto para o irmão que se acha salvo. Eu tenho fé no Senhor, eu tenho fé em Jesus, eu já estou salvo. É mesmo? Será que você tem as características de um salvo de verdade? Essas passagens aqui falam. Também essas passagens aqui, como eu disse, para o irmão que está desviado. E para o irmão e para a pessoa, o ímpio do mundo. Gosta de ouvir a palavra, mas ainda não se entregou ao Senhor. Esse tema aqui fala dessas três características. Vamos começar a ler? Elas têm suas referências na Bíblia. Vamos lá, vamos começar a ler. Evidências, vamos começar por aqui. Evidências do novo nascimento. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim. Romanos 12, 2. A evidência do novo nascimento é o ódio pelo pecado e o afastamento das coisas mundanas. Aí eu conheço alguns e outros que estão por aí infesteando e contaminando nossas igrejas, um monte, dizendo que é salvo, mas na verdade são joios e bodes, comunidade de joio e de bode, infesteando as igrejas com apostasia. Então, por todo lado, existem dois tipos de igreja hoje. Qual? Aquela que fala a verdade, mas está morna, não tem atitude, não tem obras. E aquela outra que está na apostasia, que só prega esse maldito evangelho da prosperidade, que é riqueza, riqueza, riqueza e esquece a salvação. Eu tenho fé em Cristo. Eu estou salvo nele. É mesmo? Será que a fé é suficiente? Eu tenho fé, acredito. No livro de Tiago, ele diz, até os demônios creem. Então você dizer que crê, tudo bem, faz bem. Mas até os demônios creem. Então você dizendo que crê no Senhor, não quer dizer muita coisa. Você precisa praticar. Agora veja só o que Tiago diz no mesmo livro. O que adianta, meus irmãos? Aqui é Tiago 2, 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Olha a pergunta. Acaso a fé pode salvá-lo? Eu sou nascido de novo. Eu vou para o céu. Eu tenho fé em Jesus. É mesmo, mas cadê as obras? Não pode ver uma mulher passando na rua, que é aqui. Ó. É iracundo, é perverso. Ódio. Desponta ódio. Raiva. Rancor pelo irmão. Está brigado com o irmão da igreja. Olha, tira o couro do irmão pelas costas. E aí? Isso é característica de um convertido, uma pessoa que vai herdar o céu, que não pode ver uma mulher passando na rua, que é aqui. Ó. Isso é fé salvadora? Compra e não paga. Deve a todo mundo. Quando passa na rua, o povo diz, olha, crente Paraguai.
E aí? Essas são as características de um homem que vai para o céu? Aqui, ó. Continue em Tiago. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. E agora? Frutos. Você tem que apresentar frutos. Vamos continuar com a leitura. A evidência do novo nascimento é o ódio pelo pecado e o afastamento das coisas mundanas. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 Yohanan, 1 João 2,15. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. O amor de Elohim é derramado no coração pelo Espírito Santo. Todo ódio e malícia desaparece. Os filhos de Elohim amam até os seus inimigos. Vejam só. Eu odeio aquele irmão. Eu tenho raiva dele. Oxe. Você viu aqui que disse? Você viu? Vou ler de novo para vocês entenderem. Os filhos de Elohim, os filhos de Deus, amam até os seus inimigos. Vejo vários crentes dizer que é crente em Cristo e fica dizendo que quer matar os outros. Um cara desse na minha frente eu mato. Um cara desse eu mato. Se eu pudesse eu fuzilava. Oxe, isso é a atitude de um servo de Deus? Desejar o ódio dos outros? Ah, mas aquilo é um assassino, é um bandido. Olha só. É claro que nós seres humanos temos nossos pontos fracos. Temos nossas limitações. Muitas vezes, muitos aí usados pelo inimigo cometem terríveis e bárbaros crimes. Que nós somos pecadores e falhos. Muitas vezes nós odiamos certas atitudes e ficamos indignados a ponto até de amaldiçoar e querer destruir a outra vida. É de nós seres humanos, nós somos maus. Mas uma pessoa convertida de fato ao Senhor tem que expulsar esse sentimento do seu coração. Tem que expulsar esse sentimento do seu coração. Tem que expulsar. Porque se você não se cuidar e não vigiar e não orar, quando chegar naquele dia de julgamento que você for derramado no fogo, for jogado no fogo, vai estar você e ele lá. Você com esse sentimento de ódio para com o seu próximo e ele. Se brincar, se ele se arrepender de todo o ato de atrocidade que ele praticou, porque tem pessoas aí que praticaram na história atos terríveis, mas hoje se arrependeu. Se arrependeu de fato, de verdade. E o Senhor não vê como nós vemos. E o Senhor olhou para o coração dele e viu que ele estava arrependido. Ele falando mesmo, se pudesse voltar atrás, não faria o que tinha feito. Não faria o que fez. Se pudesse voltar no tempo, jamais faria o que fez. Mas fez. Mas se arrependeu. E você, com esses pensamentos, se brincar, se você não mudar essas duas atitudes, ele vai estar no céu e você no fogo. E aí? Vamos continuar a leitura. Aqueles que são verdadeiramente nascidos de Deus, imediatamente desejam fazer restituições. Se lesaram seus companheiros, defraudaram ou roubaram, confessarão para os seus prejudicados e farão a restituição tão logo seja possível. A salvação os conservará livres, vejam só, de mentir. Vamos ler de novo. A salvação os conservará livres de mentir, de defraudar, roubar, deixar contas sem pagamento e de tomar vantagem dos outros. Vejo constantemente aí, não só uma vez, vários casos, eu presenciei, eu vi, não só uma vez, várias vezes. Eu penso que talvez vocês também tenham visto coisas assim, ou casos assim. Crente velhaco, eita crente, eita raça, que é essa fama que tem. Eu não sei, irmãos, de outros estados que estão me vendo nesse momento, eu não sei por aí, mas por aqui é assim. E eu penso que é, porque eu já vi testemunho de pessoas pelo Brasil dizer que crente pegou dois tipos de qualidade, ruim para pagamento, ruim de pagar, e usurento por dinheiro. É usurento por dinheiro e ruim de pagamento. Aquele crente velhaco comprou aqui, ó. Comprou, não pagou, e ainda fica falando de mim pela rua. Eu vendo aqui. Comprou, veio aqui, estava aperreado, eu vendi fiado, até hoje não me deu satisfação, nem me pagou, ainda fica falando de mim pelas costas. E agora? Essa raça de crente. Eu vendo fiado agora para outro, mas não vendo para crente. Porque é tudo assim. Agora, para roubar e sugar o sangue da pessoa, eles fazem. É essa fama que tem. Agora, vejam só.
Outro, o irmão da igreja. O irmão da igreja chegou e fez: rapaz, eu fui fazer um serviço na minha casa. Aí chamei um outro irmão da igreja que é pedreiro para ele fazer. Ele ia cimentar uma parte do meu terreno da área, cimentar uma parte e rebocar o muro. Eu perguntei quanto ele me cobrava. Aí ele disse: ó, irmão, para o senhor que é irmão meu da igreja, nós irmão em Cristo, eu vou cobrar R$ 2.000 só para o senhor. Ele fez: que é isso, rapaz? Eu sou rico? R$ 2.000? Que é isso? Não, mas irmão, porque é trabalhoso, ó. Rebocar, cimentar todo esse piso aí da área. Cimentar o piso todinho da área. Rebocar essa parte todinha aqui. Oxe, é trabalho, é 2.000, irmão. Tá certo, tá bom, irmão, tá bom. Tá certo. E se é porque eu sou meu irmão, senão eu vou cobrar mais caro. Não, tá certo, tá bom. De qualquer coisa eu digo senhor. Aí ele saiu. Aí, vixe. Aí a esposa dele disse para ele: imagine se não fosse irmão da igreja. Quanto não cobraria? Não é? Aí conversou esse caso, esse fato com um outro rapaz. Aí ele disse: eu tenho um conhecido meu. Pedreiro de mão cheia, é bom. É briteiro, mas é bom. É de mão cheia. Olha só. Um ímpio do mundo chamou. Homem birinade, cara da cachaça. Aí chamou. Chamou ele e disse: olha, irmão, sim, eu vou fazer um serviço aqui na minha casa, é para rebocar. É para cimentar a parte da área, cimentar e rebocar esse muro. Aí ele disse: me dê 1.200. Olha só. Olha só. Me dê 1.200. Eu faço isso aqui, cimento tudo. Cimento isso aqui tudinho e reboca esse muro todinho aqui. Você me dá 1.200. Viu só? Vamos lá, vou ler essa parte de novo para vocês entenderem. Veja só. Olha aqui, ó. A salvação os conservará livres de mentir. Eu conheço uns que mentem direto, é o dia todo mentindo. De defraudar, roubar, deixar as contas sem pagamento e de tomar vantagem de outros. Imagine tomar vantagem do irmão. Não pode tomar vantagem de ninguém. De ninguém. Um homem do mundo. Que a gente chama homem do mundo, mas cobrou o que é certo. R$ 1.200. Enquanto o outro dizendo que era porque era irmão da igreja, cobrou 2. Irmão também, 2. Ele, 1.200. Vejam só que terrível. Como é o coração miserável do homem. Agora fica dizendo da igreja: sou crente, salvo, Bíblia embaixo do braço, Pai do Senhor. E acho que isso é o suficiente para se salvar e é o suficiente para dar salvação a ele. Pai do Senhor, glória a Deus. Bíblia embaixo do braço, mas perverso de coração. E ambicioso e usurante por dinheiro. E aí? Vamos continuar a leitura. Agora, essas passagens que vou ler aqui se encaixam mais para aquele irmão que está afastado e para o irmão ímpio, ainda que vem resistindo ao Senhor. Mas o Senhor está de braços abertos para te receber. O Senhor está de braços abertos para te receber. Essas passagens que começar a ler, vou ler agora, é mais para vocês. Vamos lá. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Yeshayahu, Isaías 5:7. Porque Elohim, Deus, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você teria coragem de dar o seu filho único, amado, para morrer no meu lugar? E para morrer pelo esse mundo caído, cheio de pecadores que praticam terríveis atos de atrocidade? Você teria coragem de dar o seu filho, ou se você tem 2, 3 filhos, pegar um e dar, ou se tem um único filho, como eu tenho um, dar o seu filho para morrer por essa gente mal desse mundo? Você teria essa coragem? Não teria. Mas Deus teria. E teve. E fez. Porque Ele te ama. Mesmo você sendo mau e miserável e pecador, Ele te ama. Ele deu o único filho dele. O único, unigênito. Para morrer no seu lugar. E você ainda resiste a Ele. Você pensa que a sua vida se resume só a essa terra? E quando você morrer, acabou. Pó, poeira, acabou. A sua vida só se resume a isso aqui. Não tem mais nada do outro lado. Você acha? Vamos continuar a leitura. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tendes desde o princípio. Este mandamento é antigo, e é a palavra que ouviste. 1 João 2,7. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tendes desde o princípio, desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. 1 João 2,7.
O pecado é horrível aos olhos de Deus. O pecado veio ao mundo no começo, pela queda dos primeiros pais, e lançou-os fora da presença de Deus. Através da desobediência deles, os homens se tornaram pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Elohim. Romanos 3:23. Somente o Messias era sem pecado. Somente o Messias tem poder para perdoar pecados e livrar-nos de todo e livrar-nos do poder do pecado. O pecado traz uma terrível maldição. A alma que peca, essa morrerá. Vou ler de novo essa passagem, para reforçar vocês. Somente o Messias era sem pecado. Somente o Messias tem poder para perdoar pecados e livrar-nos de todo e livrar-nos do poder do pecado. O pecado traz uma terrível maldição. A alma que peca, essa morrerá. Ezequiel 18:20. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Aquilo que o homem semeia, aquilo de mal que você faz nesta terra, aquilo de ruim que você faz, a vida miserável e pecadora que você acha que é prazeres e deleites, aquilo que você faz, você colherá. Aquilo que o homem semeia, este também se fará. Gálatas 1:6-7. O arguilhão da morte. O arguilhão da morte é o pecado. 1 Coríntios 15:56. Existe, gente, somente um caminho para livrarmos do pecado e da escravidão de Satanás. E é através de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, o Redentor e único mediador entre Elohim e o homem. Não sei qual é o seu pecado. Não sei as misérias que passam em sua mente e em seu coração. Não sei o que você já praticou até hoje. Mas se você se arrepender, confessar o Senhor como seu único Senhor e Salvador de sua vida, qualquer e mais miserável, por mais miserável que seja o seu pecado, Ele apagará tudo. Se você o confessar e se arrepender de verdade, não de boca, mas de coração, de verdade, se arrepender de fato, Ele apagará todas as suas transgressões. Vamos ver? Veja o que o Senhor diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão branco como a lã. E este aí algo, Isaías 1:18. E aí? Não importa o pecado. Não importa o que você cometeste. Tem gente que diz, eu não tenho jeito não. O meu destino já é o inferno. O lago de fogo. Não pense assim. Você vê que a própria Escritura. O Senhor diz, acaso eu tenho prazer na morte do ímpio? Não. Eu quero que ele se arrependa, volte-se até mim e salve sua alma. E salve a sua vida. Vamos parar para refletir um pouquinho aqui. Agora essa direcionada exclusivamente a você, irmão, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que pode estar me ouvindo nesse momento. Não vou falar agora mais como um religioso, um servo de Deus. Não, vou falar como um homem comum, um homem racional, inteligente igual a você. Porque não, para mim, que creio no Senhor, não existe ninguém burro nesse mundo. O que existe é o indivíduo preguiçoso. Porque todos nós somos inteligentes, somos capazes de coisas incríveis. Veja aí, ao nosso redor. O que o homem já construiu, as coisas impensáveis que ele é capaz de construir. Vejam só. Mas ele, para algumas coisas, ele é sábio demais. E para outras, ele é burro. Para a sua salvação, ele é burro. Mas para outras, ele é sábio. Agora, essa inteligência que nós temos, veio de quem? Do Senhor que nos deu. Do Senhor que nos deu. Eu, na época que não era convertido, muitos anos atrás, eu conversando com irmãos, ele trabalhava comigo de igreja. E eles começavam a falar da palavra para mim, e eu ficava ouvindo. Eu ouvia, e principalmente, não praticava, ouvia, entrava aqui e saía aqui, é como a parábola das sementes, né? Eu jogava e depois o sol vinha e sufocava. Eu ouvia educadamente, mas depois acabou. E eu, mesmo não sendo, ouvia as palavras, mas tudo bem, mas o que me interessa, o que eu ficava fascinado era com o Apocalipse, o fim dos tempos, as profecias. Um irmão chegava, eu trabalhava na época de noite de segurança à noite. Aí eu trabalhava com o irmão creio. Aí ele chegava para mim e começava a pregar e falar do livro do Apocalipse, aquele livro cheio de mistérios. E começava a falar para mim aquelas coisas. Eu ficava ouvindo
E eu olhava assim e dizia, oxe, e eu ficava interessado em saber mais e mais aquelas coisas do fim dos tempos. Eu ficava assim, mas ouvia, me interessava, mas entrava aqui, saía aqui. Ouvia, parava, ouvia, gostava, interessante, sempre perguntava mais, mas não praticava. Até um certo dia, anos depois, um concunhado meu, trazia uma Bíblia e entregar à minha esposa. Ele é evangélico, a família, ele pegar e entregar uma Bíblia à minha esposa. E minha Bíblia chegar e me dar a Bíblia. E chegar e me dar a Bíblia. Dá a minha esposa, né? Chegar aqui, olha, entrega aí. Aí entregou ela para ela ler. E eu peguei, por curiosidade, comecei a levar para o trabalho e ler. Até uns pinguceiros igual a mim, na época, pinguceiro, igual a mim, chegava e dizia, e eu lendo a Bíblia, eu lendo, porque eu sou curioso, o ser humano tem que ser curioso. E eu era curioso, um cachateiro, um homem do mundo. Mas pegava a Bíblia e começava a ler. Até outros bilheteiros igual a mim diziam, tu é crente, é? Virou crente? Eu falei, não, eu gosto de ler, eu sou curioso. Quero ver se umas coisas que me disseram, é verdade que os crentes falam muito isso e eu quero ver. Aí eu começava a ler, ó, folha por folha, e via muitas coisas ali. E eu dizia, é mesmo, é verdade isso. Eu parava, olhava para o tempo, é mesmo, tudo isso acontece, é uma verdade. Tudo isso eu analisei. Analisei, olha, primeiramente como homem do mundo. E desafiou qualquer um. Como muitos chega e diz, a Bíblia é um livro de fantasia. Foi escrito para menininho dormir, para contar a história, é mesmo? E porque tudo que Jesus disse, os profetas disseram, aconteceu e vem acontecendo. Não estou falando nem você como homem de Deus. Estou falando como homem como do mundo, que lê. Você diz, 1 mais 1 é 2. Eu digo, não, é 3. Mentira, 1 mais 1 é 2, não é 3. E eu afirmo, dizendo categoricamente, nós sabemos que 1 mais 1 é 2, mas eu digo, é 3, é 3. Você fica tão doido que você vai procurar. Eu garanto que se você morrer na faca cega dizendo 1 mais 1 é 2. Se você dizendo 1 mais 1 é 2, eu digo, é 3. É não, é 3. E você vai terminar pegando um livro para abrir, para provar. Olha aqui, rapaz. Você não disse que é 3, não é 2. E aí? Aí, quando se torna... O que eu quero dizer com isso? Que quando se trata da Bíblia, eu digo a você que não é, que é tudo verdade, tudo que os profetas disseram e que Jesus disse, desde que ele morreu, ressuscitou, foi ao céu e contou tudo aquilo, é história, é fato, tudo aconteceu, passo a passo, vem acontecendo. Pare e olhe ao redor. Você que diz que a Bíblia é mentira, você que diz que a Bíblia foi criada por homens, você que diz que a Bíblia foi feita como livro de carochinha para crianças dormir. Pare e analise. Estude, olhe ela, comece a observar, por curiosidade, não como um religioso, por curiosidade, comece a observar, e quando você começa a olhar passo a passo e ver as escrituras, passo a passo você olha tudo que os profetas, que o Senhor, os apóstolos disseram, vem acontecendo passo a passo. Aconteceu, vem acontecendo e acontecerá, porque o que aconteceu e vem acontecendo, acontecerá. O que disse que aconteceu, vem acontecendo, vai acontecer, vai acontecer. Aconteceu, vem acontecendo passo a passo e está se fechando. Falta quase nada. O que é que está faltando? O anticristo explodir, aparecer aí na mídia, um poder religioso, um poder político, algo, como a Bíblia descreve, um sábio aparentemente, que vai trazer aparentemente as soluções para o mundo. Só está faltando isso. Por quê? Olha ao seu redor. É terremoto, é furacão, é enchente, nevando, neve no Brasil. País tropical desse de sol, temperatura lá em cima nevando, igual aqueles países lá fora. Invadindo água por todo canto aí, arrastando o carro, inundações, tremor de terra em canto que nunca viu, chovendo granizo no Nordeste. Fome, peste, cada vez surgindo coisas terríveis novas, terrorismo por toda parte do mundo. O mundo está um caos, crise mundial se espalhando aí por todo canto. E vocês, irmão, que ainda não se entregou a Jesus, está esperando o quê? Vocês esperam o quê? Vocês estão esperando o quê, abençoados? Ser tragados, é? Penso que tem alguns irmãos que me ouvem, que gostam de ouvir a palavra, ainda não se entregou, mas gosta de ouvir. Mas quer servir, mas o inimigo, mas ainda fica se prendendo aqui. É o inimigo te tragando, não deixa ele te vencer. Porque o Espírito lá, o Deus Todo-Poderoso, é muito maior do que ele. Dê um passo, dê um passo, dê um passo. E o Senhor aqui, te limpará de toda mazela. Te limpará do mal e te protegerá. E jamais ele terá mais poder sobre ti. Dê um passo, dê um passo. Dê um passo rumo a Cristo, dê um passo. Não espere. O mundo está se fechando aí, ó. Diz que o livro é mentiroso, que a Bíblia me diz como? Eu comecei a analisar essa Bíblia quando eu era um homem do mundo. Comecei a analisar. E depois que eu terminei de ler, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Eu não comecei a ler a Bíblia quando eu era um servo de Deus. Não, já comecei a ler a Bíblia quando eu era um ímpio do mundo. Por curiosidade, eu queria ver se tudo aí que disseram é verdade.
Se tudo isso é verdade, comecei a ler e vi, é verdade. Que nós temos inteligente, como eu disse, não existe gente burra no mundo, existe gente preguiçosa. Todos somos inteligentes, porque herdamos a inteligência de quem? Dos macacos, é? De quem herdamos isso? Como diz a evolução do macaco e de uma poeira. Foi? Essa inteligência grandiosa, infinita, veio do Senhor que nos deu. Essa inteligência vem dele. Imagem e semelhança do Senhor, veio dele. Não veio do nada de macaco, de nada não, veio de Deus que te deu. Então, para mim, não existe gente boa, existe gente preguiçosa. Porque quando você pega, analisa, a Bíblia é mentirosa, leia. Eu comecei a ler ela, curioso, para olhar, é verdade, quero ver se é verdade. É aqui, ó, folha por folha, Gênesis, aqui, ó, pá, do início, pá, caí nos evangelhos, fui lendo, olhando, como um homem ímpio, beberrão, homem do mundo, e nunca mais consegui ser a mesma pessoa. Nunca mais consegui ser a mesma. Ainda não me entreguei, mas fiquei ainda pelo mundo. Mas não tinha um peso na consciência, porque toda vez que eu praticava alguma coisa de errada, a Bíblia me mostrava. Aí vinha a frase, aquela frase que se encaixava naquele momento que eu estava fazendo. Aí eu olhei assim, chega, não dá mais para resistir. Eu li a Bíblia, até mesmo cheguei a um ponto de dizer, pô, que eu fui ler. Que agora eu não consigo mais viver sossegado, porque os atos que eu pratico, a Bíblia, tome, me condena com aquela frase. Não dá não, vou me entregar ao Senhor, eu sou teu, Senhor. E me entreguei a Ele por completo. Mas para vocês verem, por curiosidade, é vocês aí que ficam dizendo que a Bíblia é mentira, que é curiosidade, que é mentira, leia, analise passo a passo os profetas falando, você olha, é hoje mesmo, tá, tudo isso já se cumpriu, vem se cumprindo, está faltando muito pouco se fechar. E você está esperando o quê? Ser tragado, sofrer os flagelos? Um minuto, você queimando no fogo, você vai se esquecer de todos os prazeres carnais que você teve. Vão se tornar uma amarga lembrança em suas vidas. E nós sabemos como é o homem. Fica falando da boca para fora, mas quando estiver lá queimando no fogo, vai dizer, por que eu não ouvi a palavra do Senhor? Por que eu não me entreguei a Ele antes? Agora, nesse momento será tarde demais. Arrependa-se e entregue de verdade ao Senhor. Ele está aqui, aí, ao seu lado, esperando uma palavra sua, uma iniciativa, um passo seu. Se entregue a Ele. Não existe pecado, por mais desgraçado e miserável, os seus pensamentos, o seu coração, a sua vida, o que você fez não importa. O que importa é daqui para frente. Daqui para frente. Ele apaga seu passado negro, sua mancha de sangue, seu passado negro de sangue. Apaga tudo. E tornará eles brancos como a neve, como a própria palavra diz. Ele quer saber do agora para frente. Daqui para frente. Daqui para frente. E uma fé verdadeira e não fingida. Uma fé verdadeira e não fingida. Se entregue a Ele de coração. Ele diz, sem mim nada pode fazer. Você não vai conseguir se livrar do pecado se eu não estiver ao seu lado. Se eu não estiver com você. Entregue a sua vida a mim, Ele diz. Entregue a sua vida a mim. E Ele mudará a sua vida por completo. E te dará forças para você se livrar desse mal, desse câncer de Adão que vem do início dos tempos até hoje. Você só se livra do câncer de Adão que vem do início dos tempos até hoje se você aceitar Cristo, o sangue dele derramado na cruz para te libertar e me libertar dos pecados. Aí sim você se curará desse mal, desse pecado. Ele te limpará dia após dia, até você estar completamente alvo, branco como a neve. Mas isso você tem que querer. Abra o seu coração. Arrependa-se de verdade, não só de lábios, com atitudes, com arrependimento sincero, com obras. Caminhar dia após dia, junto com Ele. E Ele te limpará e te livrará completamente do pecado. E te limpará e te alvejará. Agora, para isso, depende de você. Nós estamos vivendo nos dias finais da humanidade. A apostasia está em alta aí. Por todo canto. Ouça a voz do Senhor. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Venha. Ele está aqui, de braços abertos. Meu filho, venha. Eu quero te salvar. Arrependa-se dos seus pecados. Eu quero a sua alma. Eu quero salvar você. Não quero que você vá para o fogo. Eu quero que você vá para o céu. E aí? E esta é a mensagem que trago para vocês, abençoados. A paz seja convosco. Que Deus esteja em vossas vidas, abrindo os vossos entendimentos e os seus corações para enxergar e ver a verdade. Até a próxima. Amém.